A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Mais uma vez vamos continuar aqui o nosso estudo em Apocalipse. Nós vamos estudar agora o capítulo 6. Abram sua Bíblia no capítulo 6, vamos ler juntos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho e seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém? Grande essa palavra de Deus. O livro, vamos dar um pequeno panorama, porque o livro ele não pode ser desenrolado até todos os selos serem abertos. No livro de Zacarias, a visão de Zacarias dos 4 cavaleiros que patrulham a terra, está lá em Zacarias 1, 8, 10, Zacarias 6, 1 a 7, pode até ter sido criativamente utilizada por João nesse texto, para ele poder enfatizar melhor. Aquele no trono está no controle completo das trágicas consequências do poder, do pecado na história, e as usa para realizar seus objetivos, tá? O contexto deles você vai ver umas concordâncias em Ezequiel 14, 21. Você vai começar a entender por que eles vão fazendo essas seleções e colocando esses nomes, muitas vezes com figura de linguagem. E os 4 cavaleiros eles vão representar os 4 selos: conquista, guerra, fome e morte. Veja que está usando alguma figura de linguagem. Essa calamidade é caracterizada um período indefinido anterior à segunda vinda. E esses desastres ocorrem nos tumultos do Império Romano e podemos esperar que ocorram tanto agora como imediatamente da Segunda Guerra. Então, você vê que
lá na época do Império Romano, antes daquilo, nesses tumultos todo que iam correndo, e hoje você vai vendo isso acontecendo gradativamente, porque os sinais vão mostrando. O simbolismo é passivo de muitas personificações. Tá? Quando você volta lá para as 7 igrejas, você vai ver que as igrejas elas foram exortadas e colocadas, mais ou menos colocada confiança em Deus e não no governo romano. Quando ocorreram catástrofe, Deus estava no controle de tudo. O Cordeiro tem autoridade e poder de abrir os 7 selos. O julgamento representa a mão punitiva e poderosa de Deus sobre todo o mundo rebelde. O cavalo branco, que é o primeiro selo. Muitos veem o cavaleiro no cavalo branco como símbolo da política de poder internacional na forma da conquista militar. Existe uma outra linha que vê o cavalo branco como Cristo, continuando a se mover triunfante através da sua igreja, lutando contra o sofrimento dos acontecimentos seguintes, vencendo em meio à tribulação e para vencer definitivamente todo o mal. Amém? O cavalo vermelho, que é o segundo selo, o cavalo vermelho, ele é o símbolo da guerra e luta civil. E o terceiro selo, que é o cavalo preto, ele é o símbolo do transtorno econômico. O problema não é a fome em si, mas a inflação, a escassez. Um denário era o salário de um trabalhador que normalmente compraria 8 vezes mais a quantidade de trigo e cevada nessas condições. Então veja o que o cenário econômico acontece. E quando ele fala o azeite e o vinho, símbolo de luxo, provavelmente significa que a fome é encarada como uma forma, encarada limitadamente. Ela vai até um ponto. As coisas estão difíceis. Ela não representa a fome mundial e violenta. São tempos difíceis, muito difíceis. Porém, você vai ver ricos que vão estar se regalando. Você vai ter muito trabalho e com pouco alimento, ou seja, a escassez de alimento, preços altos no alimento, mas os ricos vão estar se regalando. E o cavalo amarelo, que é o quarto selo, representa a doença e a morte. O inferno representa o túmulo. Quarta parte da terra representa que o alcance da devastação, ele também é limitado. Ele tem um limite. Deus fala, vai até aqui e pronto. O quinto selo. Os santos martirizados imploram por justiça não por causa dos desejos egoístas, mas porque estão sintonizados com a justiça de Deus. Eles desejam vencer, ver a justiça de Deus totalmente manifestada. Em sacrifícios antigos, o sangue que simbolizava a vida era derramado na base do altar. João viu as almas de todos os cristãos mártires até a época da redação do Apocalipse e, por implicação, até a segunda vinda de Jesus. Então, há mártires antes e até hoje nós vamos ver muitos mártires ainda. Né? Eles estavam voando pela defesa da justiça. Eles estavam orando pela defesa da justiça de Deus e nunca por vingança. Não interpreta esse texto como vamos vingar, não. Há algo que eles estavam, o desejo deles, assim, o anseio é a justiça de Deus. E que eles falam, os que habitam sobre a terra, mostra que a humanidade é constituída de 2 grupos. O povo de Deus, cuja cidadania está no céu, é um povo com pureza e com certeza da vitória. E outro grupo é a oposição a Deus, a oposição a Cristo, rebeldes que habitam sobre a terra. Todos que habitam sobre a terra, assim como o próprio cosmos, vão passar pelo julgamento de Deus, inevitavelmente. Não tem como. E no sexto selo, ele vai descrever uma catástrofe cósmica. Inconcebível à mente humana. Você vai ler aqui com calma, você vai ver que é inconcebível à mente humana, que nós acabamos de ler no sexto selo. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas que caem do céu. A mente humana é inconcebível. Nós vamos ver algumas concordâncias em Hebreus 12, 27, Lucas 23, 27, 30, Isaías 2, 2 e 17 e Oséias 10, 8. Grave, pega essas concordâncias para você estudar depois. Que o grande dia da ira, os não salvos, olha como é interessante, eles não se arrependem. Eles vão orar pelas suas entidades, pelas suas idolatrias, mas não haverá arrependimento.
A igreja, os filhos de Deus sempre estarão protegidos pelo Pai. Então, amado, nesse estudo eu quero que você reflita que mesmo em meio à tribulação, meio à circunstância, Deus ele tem o controle de tudo. É o que ele está nos mostrando até aqui, nesse texto que nós lemos. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo. E você sendo filho, você vai estar sempre protegido por ele. Não importa a circunstância. Algumas vertentes vão dizer que nós vamos ser arrebatados de uma forma que nós não passaremos pela grande tribulação. Eu entendo, esse pastor aqui que vos fala, entendo que nós vamos passar pela grande tribulação. Porém, nós vamos passar e vamos vencer, porque Deus está conosco. Amém? Reflita, releia o texto, reestude e se precisar de alguma informação adicional, só falar aqui nos comentários e eu passo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.